Shalom, sou o host Vanderlei da Beit Meir com Ju no Brasil. Esta semana temos a Parashá de Nassau e a Parashá de Nassau traz um dos assuntos eh, relevante é a mulher de soltar, a mulher com suspeita de adultério por infidelidade. E nesse contexto a gente vê que o homem ele pegava e levava a mulher. Ele, com um espírito de ciúmes, levava a mulher para um ritual peculiar. E ela bebe as águas amargas que trazem maldição, contendo o nome de Deus apagado num pergaminho, algo inédito em toda a Torá. É, isso nos leva a algo incrível, os nossos sábios vão falar, enxergam a Sotá como símbolo de Israel. Deus é o esposo, nós vamos ver isso aí lá em Oséias, no capítulo 2, aonde diz que Israel é a esposa infiel. O Talmud, os nossos sábios vão falar, no Talmud Sotá 3a, um homem só cai em pecado. É interessante isto, porque o Talmud diz, o homem só cai em pecado com uma mulher se um espírito de tolice, rua, shetut, entrar nele. A palavra soltar compartilha a raiz com shetut, tolice. Assim, o pecado é visto como o desvio momentâneo da sabedoria divina. E a infidelidade é um reflexo espiritual do afastamento de Hashem. É incrível isso porque o que acontece? Pelo fato da infidelidade, aí ela se torna um reflexo espiritual do afastamento da pessoa dos caminhos de Hashem. É incrível isso. Mas a Torá permite apagar o nome de Deus por shalom, por paz. O sacerdote, no livro de Números, no capítulo 5 e o verso 23, o sacerdote escreverá essas maldições num rolo e as apagará nas águas amargas. Olha só, isto vai nos levar a um ensinamento rabínico, os nossos sábios, aonde eles falam no Talmud, Shabbat 7:16a, e o Midrash ensina que o próprio nome de Deus pode ser apagado, o que é normalmente proibido pela Torá. Olha só que interessante. Para restaurar a paz entre marido e mulher. Neste caso aqui, a gente está falando, nós estamos falando diretamente de Israel para com Deus. De Israel para com o próprio Deus. E a revelação messiânica, isso nos mostra que Deus está disposto a se diminuir ou até ser apagado para restaurar sua noiva fiel, que é Israel. Olha só que interessante, olha o amor de Deus para com o seu povo, para com Israel. Isso é, é incrível pelo fato de tanto que o Eterno ama o seu próprio povo, a Israel. E é interessante que nós vamos ver algo com o Mashiach também dentro desse aspecto da mulher soltar. O Mashiach como nome apagado, Yeshua HaMashiach como Davar, é o verbo, a palavra, o verbo é a palavra e a palavra se fez carne. A gente vai entender, nós vamos entender que foi apagado e entregue à vergonha e humilhação por uma noiva infiel. É interessante, olha só, Davar
o Davar, Hashem encarnado, foi apagado e entregue à vergonha e humilhação por uma noiva infiel. Israel e as nações, representando uma soltar coletiva. Olha só que interessante, nós estamos saindo, hoje tivemos a questão de Shavuot, passamos aí por Shavuot, né, o recebimento, a outorga da Torá, aonde a gente viu aí a questão de Ruth sendo uma das remanescentes das nações, representando a noiva, no caso Boaz resgatando como uma noiva, como sua esposa e casando com ela. A gente vê aqui Israel e as nações sendo representadas, representando uma soltar coletiva. É interessante isso. Filipenses, no capítulo 2, o verso 6 e 8, embora sendo de natureza divina, esvaziou-se a si mesmo, tornando-se obediente até a morte num madeiro. O Mashiach, Yeshua. A autoanulação de Yeshua reflete o nome de Deus, apagado nas águas amargas que são suportadas por Ele para nos purificar e restaurar a noiva. Que interessante isso. Isso é muito glorioso, isso, porque a gente vê um trabalho sendo feito, uma semelhança de um trabalho sendo feito por uma esposa que até então, uma esposa infiel, mas que o noivo, o marido, ele não abandona ela, mas ele luta por ela. Assim como a mulher soltar a bebe das águas amargas, isso ecoa na experiência de Yeshua no Getsemane. Nós vamos ver esse texto no Mateus, capítulo 26 e o verso 39, aonde nos diz, Yeshua falando, meu pai, se for possível, passa de mim este cálice. Pai, se for possível, passa de mim este cálice. Ele bebe o cálice que representa a justiça e o juízo de Deus sobre o pecado. O cálice da mulher soltar aponta para o cálice do julgamento divino que Machia toma sobre si mesmo em lugar de Israel. Olha só, o Machia toma o cálice amargo sobre si mesmo em lugar da esposa infiel, no lugar de Israel. Mas aí entra algo incrível, o récido, a bondade, a misericórdia que Hashem tem por a sua esposa. Vamos dizer, se a mulher for inocente, a Torá diz que se a mulher for inocente, será abençoada com fertilidade. Olha só, que riqueza isto. Será livre, Números 5, 28, capítulo 5 e o verso 28, será livre e conceberá semente. Esta reviravolta profética representa a futura justificação e a restauração de Israel após sua purificação. O Midrash Rabbah Bamidbar 9:45 nos diz: o nome de Deus não é apagado em vão. Se a mulher for inocente, o nome trará a cura e a fertilidade. Olha só, que maravilhoso isto. Assim também, quando Israel for purificado pela obra do Mashiach, surgirá a verdadeira restauração, a frutificação espiritual. Nós vamos ver lá em Romanos, no capítulo 11, e o verso 26 e 27, que nos diz assim: assim todo Israel será salvo, como está escrito: de Sião virá o libertador e desviará de Jacó as impiedades. Baruch Hashem Adonai Leolam Bae. Olha só que riqueza isto. E vai mais além ainda sobre a questão da palavra sotar.
A palavra soltar, ela tem a gematria de 71. O número 71, olha só, o número 71 remete ao Sanhedrin, que possui 71 membros. 71 membros é o tribunal que julgava casos difíceis e foi o mesmo tribunal que julgou o Mashiach injustamente. A mulher soltar é levada perante o Purim, uma pré-imagem do julgamento. Mashiach é levado perante o Sinedre e o sumo sacerdote, onde é julgado como um adúltero espiritual, apesar de ser o justo tzadik. Apesar de ser o justo tzadik, foi julgado injustamente. O Zohar 124a afirma que o Mashiach sofre pelos pecados de Israel, carregando suas transgressões, mesmo sendo ele puro, mesmo ele sendo inocente. Ele toma sobre si a vergonha da noiva como um ritual da soltar. Mashiach se apresenta como aquele que desce as águas amargas da vergonha por amor à sua amada. Por a sua amada. O ritual da soltar se tornará, nós vamos ver, algo que não terá mais sentido. Por quê? Não mais ensinarão, nós vamos ver isso em Jeremias 31, 34, não mais ensinarão, pois todos me conhecerão. Como a vinda plena do Mashiach, a noiva será restaurada. Não mais haverá ciúmes nem infidelidade espiritual. Por quê? Por que não mais vai ter a questão da esposa com suspeita e ciúmes de infidelidade? Porque ela será restaurada. Esse é o papel do Mashiach. Esse é o papel de Yeshua. E algo incrível para nós no livro de Efésios, Shaul Hashaleah, ele nos diz assim, no capítulo 5, versículo 25, 27, ele diz assim: e a restauração espiritual de Israel e dos remanescentes das nações, interessante isso, e dos remanescentes das nações, enxertadas como a noiva do Mashiach, purificada, redimida e consagrada pela Torá e pelo sacrifício do justo Yeshua, o nosso Mashiach. Shalom, shalom. Se inscreva no nosso canal Beit Merpohai Shogu no Brasil, no YouTube. Sigam-nos nas nossas redes sociais, como o Instagram, e assista os nossos serviços. Shalom, shalom.